tá? Então, lá na semana passada, a gente falou de calor e trabalho e começou a formular a primeira lei da termodinâmica. Então, hoje eu vou fazer a parte que ficou faltando e a gente vai resolver alguns exercícios, fazer algumas coisinhas da calculadora para poder finalizar essa parte, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou de calor, certo? E de trabalho. E a gente definiu o seguinte: o calor é energia em trânsito aí por causa da diferença de temperatura. Então, quando eu tenho lá um sistema fechado, tá? Se eu colocar aqui uma fronteira fechada, ela permite aí uma passagem de energia. Então, se eu tenho aqui o meu sistema, a energia pode fluir para o sistema ou do sistema na forma de calor, certo? Para que haja essa transferência de calor, eu preciso que tenha uma diferença de temperatura aqui, ó, do meu sistema para minha vizinhança, ok? Então, sempre que eu tenho transferência de calor, implica que a gente tem lá uma temperatura diferente no sistema e na vizinhança. O trabalho, tá? O trabalho ele está realizado aí com a expansão ou a compressão do nosso sistema. Então, a gente definiu ele como a integral da pressão em relação ao volume. E aí, para alguns processos, aí a gente pode colocar aquele expoente politrópico, tá? Pressão vezes o volume. A gente pode estabelecer aquele expoente lá para fazer P vezes elevado a Vn como uma constante, certo? Como que eu vou analisar aí agora a energia de um sistema termodinâmico? Lá na aula passada, a gente falou o seguinte: quando eu levo em conta a energia de um sistema, eu tenho que levar em conta a energia mecânica. Essa energia mecânica é uma combinação da energia potencial mais a minha energia cinética, tá? Eu tenho que levar em conta a energia interna. Essa energia interna, ela está relacionada aí à temperatura, a gente chamou ela de um U, ok? E aí, quando eu tenho um sistema que recebe calor ou realiza esse trabalho sobre ele ou pelo sistema, essas variações de energia interna, cinética e potencial aqui, certo? Que a gente acabou de falar, elas estão relacionadas ao calor que é trocado, certo? E com o trabalho que é realizado aí. Então, a primeira lei da termodinâmica estabelece o seguinte: quando eu posso aí desconsiderar, a gente falou dessa forma, se as variações de energia potencial e de energia cinética elas são desprezíveis, eu vou considerar que toda a variação da energia interna do meu sistema, o meu ΔU, certo? Está relacionada aí a trocas de calor de um estágio para o outro, do estado 1 para o estado 2, e está relacionado também com o trabalho que eu tenho que realizar sobre o gás ou pelo gás do nosso sistema, para que ele faça aí essa variação de energia interna. Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte: o fluxo de energia que eu tenho no meu sistema, esse fluxo pode ocorrer pela troca de calor ou pela realização de trabalho. Esse fluxo de energia, ele vai ser para variar a minha energia interna. Então, variando a energia interna, eu tenho aquelas variações de temperatura, certo? Vamos analisar aqui agora um diagrama PV, tá? Então, eu vou colocar aqui pressão e volume. E aí, quando eu trato esse diagrama PV, a gente tem aquelas isotermas, que são curvas sobre as quais eu tenho os mesmos valores de temperatura. Quanto mais alto for essa isoterma, maior é essa temperatura, certo? Então, pessoal, para eu pegar, vamos dizer aqui que eu tenha esse estado 1 aqui, do gás, certo? E quero levar ele aqui para esse estado 2. Reparem que no estado 2 eu tenho um volume maior, ok? Eu tenho uma pressão menor, aqui, ó, ok?
E no volume 1, ele é menor do que o volume 2. E a pressão é maior. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Nesse estado 1, a gente tem uma pressão P1, um volume V1, e nesse estado 2 eu vou associar para ele uma pressão P2 e um volume V2. Para ele expandir, se o volume aqui é maior, ó, ele tem que fazer uma expansão. Então, quando ele expande, para ele fazer essa expansão, eu tenho que realizar trabalho. O meu sistema vai realizar trabalho, eu vou ter aquele ΔV positivo. Então, eu tenho uma realização de trabalho. Então, quando a gente colocar aqui, ó, a energia interna vai variar também, porque a temperatura, para ele vir do volume V1 para o volume V2, a temperatura vai cair, a gente vai passar de uma isoterma mais alta para uma mais baixa, certo? Eu vou ter aqui uma queda de temperatura. A gente vai ter um aumento de volume e uma queda de pressão. Então, para esse processo acontecer, a gente teve que ter uma realização de trabalho, eu tive que ter uma troca de calor, certo? Então, eu tenho aqui uma troca de calor, e a consequência disso aqui foi variar a minha energia interna, certo? Lembrando aí que quando a gente tem esse diagrama pressão e volume, o trabalho é igual a essa área abaixo da curva aqui, ó, ok? Então, para esse processo aí de 1 para 2, eu teria esse trabalho igual a essa área da curva. Agora, vamos considerar o seguinte, ó. Se ao invés de eu fazer esse processo dessa forma, eu escolhesse fazer um processo que trouxesse assim, ó. Eu vou fazer um processo a volume constante para diminuir a pressão. Aí depois eu vou fazer uma expansão com a pressão constante, certo? Vou fazer aqui uma expansão com pressão constante. O trabalho realizado nesse processo é igual à área abaixo da curva. Então, reparem que aqui, ó, o que a gente fez? Eu consegui levar a minha amostra do estado 1 para o estado 2, com as mesmas variáveis de estado no estado 1 e 2. A mesma pressão, o mesmo volume, a mesma temperatura. Levei aqui para a mesma pressão, volume e temperatura do primeiro processo. Só que por esse caminho, a gente teve um trabalho menor, certo? Se essa área aqui é menor do que a vermelha, então significa que o trabalho nesse processo de verde aqui, ele foi menor do que no processo anterior. Então, eu consigo produzir aí variações de energia interna com diferentes realizações de trabalho, ou seja, com diferentes processos, certo? Eu vou ter aí diferentes variações de energia interna, ok? A primeira lei da termodinâmica relaciona para nós essas variações. Quando a gente considera, então, a taxa de transferência de calor, de realização de trabalho, aí a gente põe aquele pontinho aqui, ó, certo? Para dizer que eu estou falando de uma taxa de transferência em relação ao tempo. Quanto calor é transferido no tempo, ou qual o trabalho realizado em um intervalo de tempo, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entalpia, certo? Então, a entalpia ela é mais uma propriedade de estado que a gente vai definir hoje para caracterizar aí um estado de um gás. Então, a gente já tem aí pressão, a gente já trabalha com pressão, deixa eu só apagar aqui, volume, certo? Temperatura, energia interna, que a gente falou na última aula, ok? O título, quando ele é aplicável. E hoje a gente vai definir uma nova variável de estado que a gente vai chamar de entalpia, tá? A entalpia, a gente define ela pela letra H. Então, para definir essa entalpia, tá? Nós vamos utilizar o conceito de calor e trabalho ainda. Então, vamos considerar que eu tenho aqui um sistema termodinâmico e confinado nesse sistema termodinâmico eu tenho aqui um gás, certo? Então, eu vou ter aqui um gás.
a parede do meu sistema, ela é móvel, ou seja, a fronteira do meu sistema é móvel, então permite aqui com que ele se expanda ou seja comprimido, tá? Oi. Para fazer aí a definição da entalpia, vamos considerar então um processo que ocorre com esse gás que está confinado aqui. Então, inicialmente, eu tenho aqui uma condição de pressão, certo? Uma condição de pressão, P1, um volume específico V1 e uma temperatura T1, ok? Se eu fornecer calor para esse sistema, se eu forneço calor para ele, a tendência é ele expandir, certo? Só que aqui eu vou fazer um controle para que essa expansão ela ocorra com uma pressão constante. Como que a gente poderia fazer esse controle? Controlando essa massa que está em cima aqui do êmbolo, tá? Então, eu vou fazer um processo de expansão quase estático, ou seja, ele vai ocorrer de uma forma lenta, de modo que eu vou ter, no final lá, eu continuo tendo a mesma pressão, mas eu vou ter um volume V2 e, consequentemente, a temperatura também vai mudar no meu processo, tá? Quando eu considero isso aqui, essa mudança, o trabalho realizado num processo que tem pressão constante, ele é mais fácil de calcular. A gente viu na semana passada que o trabalho, para ele ir do estado 1 para o estado 2, vai ser a pressão, esse valor constante, que multiplica aí a variação de volume V2 menos V1. Se eu estiver usando o volume específico da amostra, a gente multiplica isso aqui pela massa, ok? Então, vamos ver aqui. Se a energia fornecida, eu forneci calor para o meu sistema e esse sistema expandiu, certo? Quando ele expandiu, a temperatura aqui variou. Então, eu posso associar para ele que, se a temperatura variou, eu também tive uma variação de energia interna, ΔU, ok? Então, se eu for analisar como que essa variação da energia interna está relacionada com esse calor, certo? Então, se a gente for analisar, a gente chama isso aí de um aquecimento isobárico. O isobárico implica que a pressão é constante, certo? Então, se eu for pegar aqui a minha variação de energia interna, ela vai ser a energia interna do estado final menos a energia interna do estado inicial. Isso aqui tem que ser igual ao calor que foi fornecido menos o trabalho que foi realizado, certo? O trabalho, meninas, ele é pressão vezes a variação de volume. Então, eu posso colocar isso aqui, ó, eu posso reorganizar essa expressão da primeira lei da termodinâmica para definir a entalpia. Eu vou escrever aqui do lado para chegar nessa equaçãozinha que a gente tem aqui. Se eu tenho lá a variação da energia interna igual ao calor que é trocado com o meu sistema, menos o trabalho que é realizado, e ali eu defini o trabalho como a pressão que multiplica V2 menos V1, se a gente isolar esse termo do calor aqui, então vai ficar o calor, Q12, vai ser igual a energia interna 2 menos a energia interna 1, e aqui vai ficar P vezes V2, o negativo passa para lá, positivo. Então, vai ficar mais P V2, menos, com esse menos aqui, ficava positivo. Quando pular para o lado de lá da igualdade, vai negativo. Menos P vezes V1. Então, se eu agrupar aqui os estados 2 e 1, se a gente agrupar os estados, tá? Eu vou ter aí esse calor Q12 igual a energia interna 2, tá? A energia interna 2 mais a pressão vezes V2, ok? Estou agrupando aí os nossos estados, menos a energia interna 1, certo? Mais as menos aqui vai ficar negativo, mais a pressão vezes V1. Estou colocando esse sinal de positivo aqui, ó.
Porque aqui, quando eu fizer mais vezes menos, fica negativo igual estava aqui em cima. Então, essa quantidade que está aqui entre parênteses, tá? Essa quantidade aqui, ó, a energia interna mais a pressão vezes o volume, a gente chama ela de entalpia. Então, isso aqui eu posso relacionar como sendo a entalpia do estado 2, certo? E aqui a entalpia do estado 1, certo, meninos? E a gente pode escrever aqui a entalpia, que a gente está fazendo para um processo com pressão constante, tá? Ela é igual à energia interna daquele estado, mais a pressão do estado vezes o volume naquele estado que eu estiver analisando o gás. Aqui as unidades de medida, eu tenho o seguinte, a energia U, ela é medida em quilojoule, geralmente, no sistema internacional em joule. Pressão vezes volume, tá? Quando eu faço pressão vezes volume, essa unidade aqui também é quilojoule, que a gente vai utilizar aqui no sistema internacional o joule. Então, a unidade de medida da entalpia, tá? A unidade de medida aí da entalpia vai ser a mesma unidade de energia. Reparem que é o mesmo quilojoule, ou joule, ou megajoule, depende do que você estiver trabalhando aqui na energia. Então, ela tem a mesma dimensão de energia. Ela faz uma relação entre energia interna e trabalho, certo? Então, ela tem a mesma unidade de medida. Ela está relacionada aí com a energia do estado. Se a gente faz a energia por unidade de massa e essa entalpia por unidade de massa, a gente define a entalpia específica, tá? Então, a entalpia específica, ela é definida como a entalpia por unidade de massa e a unidade de medida para a entalpia específica, a gente vai utilizar o quilojoule por quilograma, ok? Quando a gente define aí, lá atrás a gente falou de diagrama PV, PT, a gente pode definir aí no diagrama de pressão por entalpia, tá? Esse aqui é o diagrama do carbono, do dióxido de carbono. Então, essas curvas que a gente tem aqui, ó, são aquelas isotermas, são pontos sobre as quais eu tenho o mesmo valor de temperatura. E aqui é aquela curva de aquecimento do dióxido de carbono, olhando o diagrama aí de pressão entalpia, ok? Como a gente está tratando de uma grandeza específica, tá? A gente pode usar ainda aquela para estados saturados, a gente pode relacionar a entalpia com a entalpia do líquido saturado e vapor saturado através do título. Então, vale aí aquelas mesmas equações que a gente utilizava lá para o volume, para a energia, a gente pode usar elas para a entalpia, substituindo aqui a nossa grandeza. Isso aqui ele vai te dar uma ideia. Qual que é a entalpia que eu tenho relacionada ao líquido saturado, numa mistura, e a entalpia relacionada ao vapor saturado. Então, somando as duas, eu tenho a entalpia específica. Quando é que a gente vai usar essas duas expressões? Vamos dizer que eu tenho aqui uma mistura, certo? Uma mistura saturada dentro de um sistema, formada aí por uma parte líquida, pronta para fazer aquela mudança de fase, certo? Então, se eu tenho aí essa parte líquida e uma parte que uma certa massa que já passou para o estado de vapor, então aqui eu vou ter vapor saturado e aqui eu tenho um líquido saturado. A porcentagem de massa que é vapor é aquele título, certo? Então, essas duas equações, ela vai relacionar a entalpia que eu tenho aqui da minha massa de vapor, certo? Vai ser esse termo X vezes a entalpia do vapor. E o restante da entalpia está relacionado aqui ao líquido saturado. Então, eu vou ter aquele 1 menos X vezes a entalpia do líquido saturado. Então, para eu saber a entalpia de uma mistura saturada, então eu somo esses dois termos, ok?
Algumas substâncias, na tabela delas, apresenta a entalpia do líquido vapor. Esse líquido vapor, esse LV, é a diferença dos valores de referência da entalpia do volume, do vapor, menos a entalpia do líquido, tá? Então, para essas substâncias que fornecem esse valor aqui, ó, é mais interessante usar essa expressão, tá? Porque ela é um pouco menor, ok? Bom, por que a gente define entalpia? Ela é uma propriedade de estado também. Se ela é definida utilizando propriedades de estados, lá atrás a gente definiu a entalpia como U mais a pressão vezes o volume. Então, vamos pegar, energia interna é uma variável de estado, pressão é uma variável de estado e o volume também é uma variável de estado, ok? Então, se todas aí são variáveis, a entalpia também é. Então, eu posso ter um estado caracterizado pela pressão e a entalpia, certo? Se eu fornecer essas duas variáveis aqui, ó, eu consigo caracterizar um estado termodinâmico. Ou ainda, se eu fizer o volume e a entalpia, certo? Para um estado saturado, se eu fornecer lá o título e a entalpia, também você consegue determinar as outras variáveis. Pode ser um pouco mais difícil, mas consegue. Ou ainda, a temperatura e a entalpia. Então, ela caracteriza um estado termodinâmico, certo? Ela é agora para nós uma variável de estado. Sempre, lá na definição, a gente usou ela como, para definir esse estado aqui, para definir essa equação, a gente utilizou um processo que utiliza pressão constante, certo? Então, na definição, a gente usa como uma pressão constante. Só que a entalpia ela é uma função de ponto, certo? Ela caracteriza aquele estado termodinâmico. Qualquer mudança que ocorra aqui, ó, dentro do meu sistema, vai fazer com que eu tenha alterações de energia interna, alterações de volume. Então, quando altera essas variáveis aqui, altera também a entalpia. Então, em alguns processos que a gente tem lá, que às vezes não são de pressão constante, a gente tem uma entalpia relacionada, tabelada para ele, tá? Então, a gente usa, pode ser que em alguns casos a gente use esse cálculo de entalpia, mesmo que a gente não tenha pressão constante, justamente por ela se tratar de uma função de ponto, ou seja, por ela caracterizar um estado determinado da sua substância, certo? Para a gente poder utilizar e fazer pelo menos um cálculo de como que a gente vai utilizar essa entalpia, eu coloquei esse primeiro exemplo, tá? Para a gente fazer o cálculo da transferência de calor utilizando a entalpia. Então, o exemplo é o seguinte. Um cilindro provido de pistão, ele tem um volume de 0,1 metro cúbico, certo? E ele contém meio quilo de vapor de água a 0,4 megapascal. Então, aqui ele deu uma massa M de 0,5 quilogramas, certo? Inicialmente, o volume é 0,1 metro cúbico. E a pressão nossa aqui, ó, que a gente vai trabalhar, é uma pressão de 0,4 megapascal, tá? O calor é transferido para essa amostra aqui, ó. Então, aqui inicialmente eu tenho uma massa de vapor de água, vou colocar aqui assim. Então, o calor vai ser transferido para o nosso sistema até que a temperatura atinja aí uma temperatura de 300 graus Celsius. Então, eu vou fornecer, se o calor é transferido para o sistema, eu vou fornecer calor para ele aqui, ó, até a temperatura dele atingir uma temperatura T2 de 300 graus Celsius, enquanto a pressão permanece constante. Então, a pressão P1 e a pressão P2 serão iguais nesse processo que a gente estiver analisando, tá?
Então, determine o calor transferido e o trabalho realizado nesse processo. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter inicialmente uma massa de vapor, eu vou transferir calor aqui até a temperatura atingir 300 graus Celsius, certo? E aí eu quero saber quanto calor eu precisei fornecer e qual foi o trabalho que ele realizou nesse processo. Então, meninos, como a pressão foi mantida constante, o calor transferido no processo aí, ó, ele tem que ser igual àquela variação da entalpia, o H2 menos o H1, certo? Então, tem que ser igual à variação da entalpia do nosso processo. Se eu determinar essa variação de entalpia, depois eu consigo determinar o trabalho que foi realizado. A gente consegue fazer aí o trabalho realizado, vai ser a pressão vezes a variação de volume, que nesse caso aqui eu tenho um processo que ocorre com pressão constante, certo? Então, para a gente poder calcular isso aí, eu preciso caracterizar os estados 1 e o estado 2, determinar quanto que vale a entalpia do estado 1, quanto que vale a entalpia do estado 2, certo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar esses valores. Então, vamos lá. Do estado 1, a informação que a gente tem é o volume, certo? O volume V1 é 0,1 metro cúbico. E eu sei que a minha pressão P vale aí 0,4 megapascal. Essa pressão de 0,4 megapascal eu vou colocar em quilopascal por causa da unidade que a tabela trabalha. Ela está trabalhando aqui com quilo. Então, isso aqui equivale a 400 quilopascal, ok? Então, e ele forneceu também a massa. Então, a gente tem aí uma massa de 0,5 kg. Para caracterizar um estado, eu preciso de pelo menos duas variáveis daquela. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a pressão e o volume específico, eu consigo achar na tabela se ele está saturado ou se ele é superaquecido, tá? Então, como foi fornecido o volume e a massa, vamos calcular quanto que vale esse volume específico 1. Então, o volume específico 1 vai ser o volume dividido pela massa. Então, eu vou ter um volume V1 que vai ser 0,1 dividido aí por 0,5. Então, eu vou ter um volume específico V1 de 0,2 metro cúbico por quilograma, ok? Bom, então eu tenho já a pressão e tenho o volume específico. Então, por esses dois valores, eu consigo achar se ele é líquido saturado, vapor saturado ou superaquecido. Até aqui tudo ok? Ok, professora, até aí sim. Até aqui sim. Então, vamos lá. A gente tem uma pressão de 400 kPa e um volume de 0,2. Então, vamos começar olhando pela tabela da água saturada. Isso. É porque, para transformar, aqui o mega é 10 a sexta, né? Tem. Isso. É bom você fazer logo. Tem alguns valores dela, só para valores muito altos, que ela usa megapascal. Mas aí na hora de fazer o cálculo, é bom você converter porque tá tudo em quilo, né? É quilojoule, quilograma. Então é bom você fazer essa conversão antes de fazer os cálculos, tá bom? Então vamos lá. Para essa pressão de 400 kPa, a gente começa olhando pela tabela saturada, ok, meninos? Se não achar o valor aqui, a gente parte para outra. Então, para a pressão de 400 kPa, o volume específico do líquido saturado é 0,001 e do vapor saturado é 0,46.
Então, o nosso valor aqui, que é 0,2, ó, aqui é 0,2 metro cúbico por quilograma. Esse volume V1, ele é maior do que o volume de líquido saturado e ele é menor do que o volume de vapor saturado para essa pressão, certo? Como ele está entre os dois, significa que aqui a gente tem uma mistura. Nesse estado 1, eu tenho uma mistura de líquido mais vapor. Então, se a gente fosse olhar lá o nosso sistema, ó, aqui dentro eu tenho esse 0,1 metro cúbico dentro do meu cilindro, só que uma parte ainda é líquido saturado, certo? E a outra parte é vapor saturado aqui, ó, ok? Então, eu tenho relacionado aqui a essa amostra, eu tenho um título. Então, se eu tenho um título, eu vou ter aqui, ó, eu tenho uma entalpia relacionada ao líquido, eu tenho uma entalpia relacionada ao vapor, então eu preciso achar esse líquido para achar a entalpia total do meu sistema. Vocês entenderam? Posso continuar? Então, vamos lá. O volume de líquido que a gente achou aqui para o estado V1, na verdade, o volume específico do estado 1 foi 0,2, certo? Lá na tabela da água saturada, para essa pressão de 400 kPa aqui, ó, o volume de líquido é 0,001 e o volume de vapor saturado é 0,46, ok? Isso, ele está no meio. Então, ele é maior do que o volume do líquido saturado. Aqui, ó, ele é maior do que o... Isso, e menor do que o vapor saturado. Então, isso aqui implica que a gente tem uma mistura de líquido e vapor, certo? Isso, porque o objetivo nosso é achar a entalpia do estado final e do estado inicial, né? Então, para achar a entalpia, eu preciso antes determinar o título para poder usar esses valores da tabela no cálculo, certo? Que aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A entalpia do estado que a gente está procurando, H, ela vai ser igual à entalpia do líquido. Como aqui a gente tem esse valor aqui, ó, do líquido vapor, então vamos usar aquela expressão menor, mais x que multiplica a entalpia do líquido vapor. Então, para achar esse título aqui, a gente pode usar esse volume que a gente acabou de achar, ok? Então, vamos prosseguir. Depois que a gente determinou aqui o volume, eu tinha deixado esse espaço para determinar o volume, a gente achou um volume V igual a 0,2, certo? Metro cúbico por quilograma. Então, vamos determinar qual que é o título do nosso estado 1. O volume, lá na tabela, ele fornece os volumes de líquido e de vapor saturado. Então, eu posso colocar assim, ó, o volume, ele é igual a 1 menos x vezes o volume de líquido, mais x vezes o volume de vapor. Se a gente pegar aqui, ó, e multiplicar, vai ficar 1 vezes VL, x vezes VL, então vai ficar menos x vezes o volume de líquido, mais x vezes o volume de vapor. Passa esse VL para lá, então vai ficar o volume V menos o volume de líquido é igual. Como o x está multiplicando o volume de líquido e o volume de vapor, eu vou pôr ele aqui em evidência, ó. Então, vai ficar x, que multiplica o volume de vapor menos o volume de líquido, certo? Aqui a gente está procurando uma expressão para calcular esse valor de x, ó. Então, vamos isolar ele? Então, o x, que é o nosso título, ele vai ser igual ao volume V menos o volume de líquido, dividido pelo volume de vapor menos o volume de líquido, tá? Essa expressão aqui, meninos, guardem ela, porque a gente utiliza ela bastante na resolução dos exercícios, tá? E aí você não precisa ficar deduzindo toda vez. Então, essa aqui, ó... Oi.
Sim. Esse aqui a gente está fazendo utilizando já valores que foram dados de volume, né? Bem mais. Só que esse aqui, ó, é uma vez que você vai fazer essa expressão e aí você pode usar ela sempre. Então, por exemplo, aqui eu fiz para o volume, certo? Se você tiver lá no seu exercício a energia interna, eu vou colocar aqui no cantinho, pessoal, para vocês anotarem, tá? Você pode usar o... Porque é uma vez só, né? Isso. Porque, assim, pelo menos uma vez, a gente fez ela aqui para o volume, né? Mas lá na frente, se precisar usar, você pode usar ela também com a entalpia. Vai ficar assim, ó, H menos HL, dividido pelo HV menos o HL. Se você tiver energia interna, você pode usar ela assim, ó, U menos U do líquido, dividido pelo U do vapor menos U do líquido, tá? Essas duas formas aqui, ó, dependendo do que você tiver, também vale. Então, se vocês quiserem, anota essas aí para guardar, ó. São formas diferentes de calcular o título. A forma de chegar nelas, pessoal, é a mesma que a gente usou aqui, tá bom? E aí, eu vou fazer isso aqui só hoje, a dedução é só hoje, e depois a gente já usa essa equaçãozinha pronta. Então, vamos lá. Então, para esse caso que a gente está trabalhando aqui, ó, o x, que é o nosso título, ele vai ser igual. Nosso volume que a gente tem naquela amostra é 0,2, o volume específico. O volume de líquido é 0,001, ok? É 0,84. O volume de vapor é 0, de acordo com a tabela, 0,46246 menos o volume de líquido, ok? Então, subtraindo aí, fazendo a divisão, a gente vai achar um título X igual a 0,43, ok? Nos cálculos que a gente vai fazer aqui, vocês vão usar nessa forma, tá? Aquela forma de porcentagem é só para você dar uma resposta da porcentagem de vapor que você tem. Então, aqui, pelo cálculo, a gente atinge o seguinte, eu tenho 43,11% de vapor, ok? Naquela amostra, só que nos cálculos a gente vai utilizar assim, ó, um número decimal, tá bom? Então, a gente calculou aqui o valor do título. Então, com o título, agora eu consigo determinar a entalpia. Essa determinação da entalpia, então a gente vai pegar a entalpia H do estado 1, ela vai ser igual à entalpia do líquido para esse estado, mais o título, que multiplica a entalpia de referência para o líquido vapor. Então, eu vou ter para o estado 1, a entalpia do líquido é 604,73. O nosso título foi 0,43. E a entalpia do líquido vapor, 2.133,8. Ok? Então, para o estado 1, a entalpia H1, ela vai ser igual aí a 1.524,7 kJ por quilograma, ok? Bom, feito isso aí, a gente tem que determinar agora para o estado 2, a entalpia do estado 2. Então, vamos ver o que forneceu aí do estado 2. O exercício menciona que ele continua com a mesma pressão, então a pressão P2 é igual à pressão P1, certo? Que fica aí 400 kPa. E a temperatura desse estado, a temperatura T, é igual a 300 graus Celsius, ok?
Então, meninos, vamos olhar o seguinte. Na tabela lá da água, a temperatura de saturação dela, para pressão de 400 kPa, é 143,63, certo? Uma temperatura de 300 graus está acima dessa temperatura de saturação. Então, isso aqui implica o seguinte, que nesse estágio aqui, nesse estado, a gente já teve aquela mudança do líquido para vapor de toda a massa. E esse calor que está sendo recebido aqui agora, ó, ele está sendo usado para aumentar a temperatura do gás. Então, nesse estado aqui, como a temperatura T ela é maior que a nossa temperatura de saturação, a gente tem ele no estado superaquecido, ok? Então, eu vou olhar na tabela B13, que é a tabela aí do vapor d'água superaquecido. Vamos pegar o seguinte, ó. A tabela, ela relaciona aqui, para cada coluna, é uma coluna de pressão, e aí eu vou ter volume, energia interna, entalpia e entropia referentes à pressão de 200 kPa, certo? Cada linha se refere aí a uma temperatura. Então, aqui a nossa temperatura é 300 graus Celsius e a pressão é 400 kPa. Então, eu vou olhar nesse bloco aqui, ó, ok? Da tabela, o bloco da pressão de 400 kPa. Nessa linha de temperatura T igual a 300. Então, vamos pegar aqui, ó, para a temperatura T de 300 graus Celsius, aqui para 300 graus Celsius, a entalpia do vapor superaquecido é 3.066,75, certo? Então, a entalpia H2, reparem aí que ela já vem tabelada, ó. Nosso H2, ele é 3.066,75, ok? Então, aqui a gente já tem os valores de H1, os valores de H2. Então, eu posso determinar lá o calor. O calor, ele é igual a entalpia H2 menos a entalpia H1. Esses valores que a gente tem é de entalpia específica, tá? Esse valor que a gente tem aqui, o H2, é igual à entalpia do estado 2, o H2 maiúsculo, dividido pela massa. Então, nesses termos aqui, meninos, a gente vai ter que substituir aí, ó, se eu pegar, então, o meu H2 é igual a massa vezes a entalpia específica 2, certo? E o meu H1 vai ser a massa vezes a entalpia específica 1, tá? Quando a gente for fazer o cálculo do trabalho, vocês vão precisar do volume V2, igual a gente fez ali. O volume V2 é o volume que eu tenho para esse estado de 300 graus Celsius com uma pressão de 400 kPa. Então, vocês vão considerar que ele esteja aí, esse volume, para essa temperatura, o volume específico é dado pela tabela, esse volume Vzinho aqui, ó, tá bom? Que a gente vai usar lá na tabela para o cálculo do trabalho, tá? Esse aí passou sem eu mostrar, mas vamos usar V2 igual a 0,65484, tá? Ó. Então, a gente vai ter o seguinte, o calor que vai ser trocado lá é igual a massa vezes H2 menos a massa vezes H1. Quem quiser colocar a massa em evidência, pode colocar, tá? Então, vai ficar a massa 0,5 kg, considerando que o nosso sistema não recebeu mais vapor, nem perdeu. A entalpia do estado 2, a gente achou que pela tabela 3.066,75. A entalpia do estado 1, a gente fez o cálculo dela, era 1.524,7. Então, quando eu fizer essa subtração e multiplicar, o calor, que é 1,2, vai ficar igual aí a 771,5
Esse vírgula 1 aqui é arredondando, tá? 0,1 kJ por quilograma. Quilograma não, porque a gente já multiplicou ali pela massa, certo? Quilojoule. O que é importante a gente notar aqui? Dava para chegar nesse cálculo do calor por alguma outra forma? Dava, tá? Se a gente tivesse feito a energia interna para cada estado e subtraído do trabalho, a gente também chegaria nesse mesmo resultado para o calor, ok? Então, lá no exercício, ele pediu para a gente determinar o calor que foi cedido aí para o meu sistema. Então, esse aqui é o calor. E agora a gente vai determinar o trabalho realizado. O trabalho realizado, ele vai ser igual a pressão vezes a variação de volume, o V2 menos o V1. Então, pessoal, como a gente está usando a tabela, a gente está usando os valores de volume específico. Então, quando eu usar volume específico, eu vou multiplicar isso aqui pela massa, então vai ficar a massa vezes a pressão, que multiplica V2 menos V1, ok? O volume do estado V1 a gente determinou que era 0,2 metros cúbicos. O volume do estado V2 a gente obtém daquela tabela que a gente olhou por último, a tabela do vapor superaquecido. O volume V2 é 0,65484, ok? Então, esse volume aqui é obtido da tabela B12, B13, na verdade, se eu não me engano, é a do vapor superaquecido, certo? O valor da pressão é constante, então eu vou ter aqui o trabalho, ele vai ser igual à minha massa, que é 0,5 kg, a pressão é 400 kPa, que multiplica essa variação de volume de 0,65 menos 0,2. Então, eu vou ter aqui o trabalho realizado nesse processo para levar ele do estado 1 para o estado 2, ele vai ser igual, depois vocês vão conferir esses cálculos aí, 90,96 kJ. Professor? Oi? Professor? Sim. Falar, quando você passar as listas, assim, eu não sei se é mais, por exemplo. Uhum, entendi. Tem sim, tem como. Eu até preparei a lista desse capítulo ontem, e aí eu tentei fazer mais ou menos parecido, assim. Tem um que não é e eu vou resolver ele com vocês antes. Então, professor, tipo assim, Lá a gente determinou que o calor que ele recebeu para fazer aquela variação de temperatura foi um calor de 771, certo? 771,1 kJ. E aí, ele conseguiu, mantendo a pressão constante, ele realizou um trabalho, o gás expandiu, né, aumentou o volume, realizando um trabalho de 91 kJ, certo? Esse aqui vamos dizer que seja um extra aí do exercício, essa parte que não tá lá, tá? Mas é o tipo de questão que a gente pode ter na prova, porque como é a prova de marcar X, então pode ser que eu pegue aí a análise da questão. Lá no nosso sistema termodinâmico, inicialmente, a gente tinha líquido mais vapor, certo? Então, inicialmente, você tinha aqui uma partezinha de líquido, outra parte aqui de vapor, e aí eu tinha esse pistão que podia se mover aqui, ó. Nosso sistema tinha uma fronteira móvel. Aí o exercício coloca o seguinte, eu forneci para esse sistema uma quantidade de calor de 771,1 kJ. Qual foi o efeito desse calor no meu sistema, certo?
Quando ele recebeu o calor, o volume dele aumentou, certo? Então, se eu fosse desenhar aqui, ó, para ser mais fiel ao nosso problema, inicialmente a gente tinha um volume de 0,2, tá? Então, eu tinha aqui um volume de 0,2. Quando ele recebeu o calor, ele foi para 0,6, o sistema expandiu, certo? O volume dele aumentou. E toda a massa que eu tinha aqui, ó, ela virou vapor, certo? Para ele fazer essa expansão, então vamos dizer assim, ó, quando ele fez essa expansão para aumentar o volume de V1 para V2, parte dessa energia foi usada na realização de trabalho. Então, 91 kJ foi utilizado aqui na realização do trabalho, para ele expandir, certo? Então, esse trabalho aqui foi realizado pelo sistema, ok? E a outra parcela de energia, vamos dizer assim, ela é utilizada para variar a energia interna. Então, aqui não foi, a gente tinha primeiro ele saturado, a saturação dele ocorria aí em torno de 140 graus, se eu não me engano, mais ou menos, certo? E ele atingiu aí uma temperatura de 300 graus. Então, o restante desse calor foi utilizado para variar a energia interna do nosso sistema. Então, a primeira lei da termodinâmica estabelece o seguinte, ó, a variação da energia interna é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado. Aqui é do estado 1 para o estado 2, do estado 1 para o estado 2. Se a gente quisesse determinar, então, a variação da energia interna nesse processo, então seria o 771,1 menos esses 91 quilojoules aí que foram utilizados na realização de trabalho, certo? Se eu não tiver errado, dá em torno aí de 680 quilojoules. Positivo, porque eu tenho um aumento dessa energia, ΔU, certo? Um aumento da energia, ele fica claro para nós aqui no aumento de temperatura, ó. A temperatura subiu lá da temperatura de saturação para a temperatura de 300 graus Celsius. Então, esse foi o efeito aí do calor, ok? Ponto 1, né? Deixa eu só pegar aqui. Isso. Então, meninos, mais do que resolver o exercício, às vezes é bom a gente fazer uma análise assim do que a gente calculou, certo? Da interpretação desse resultado. Principalmente em exercícios que envolvem calor e trabalho, ok? Bom, quando lá da Física 2, eu vou retornar um pouquinho com vocês. Quando a gente trata de calor, tá? E eu acho que eu até comentei isso aqui com vocês. O calor, ele pode ter dois efeitos numa substância, certo? Por exemplo, se eu colocar ali uma panela fervendo, tá? Com uma massa de água, eu vou colocar aqui uma panela. Aí nessa panela eu vou vir aqui, vou despejar água e vou começar a fornecer calor para essa água. O calor que ela vai absorver aqui, ó, ele tem dois efeitos sobre ela. O primeiro é aumentar a temperatura, certo? Quando a gente vier aqui ó, e fornecer o calor, ela vai aumentar a temperatura. Quando ela atingir a temperatura de saturação, esse calor começa a fazer uma mudança, promover uma mudança de fase. É quando ela começa a passar do líquido para o vapor, ok? Então, quando ela atingir a temperatura de saturação, a gente tem essa transição de fase. Lá na Física 2, vocês viram o seguinte, ó. Calor, para variação de temperatura, ele é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura ΔT, ok? E quando a gente está falando daquela mudança de fase, o calor que a gente chama de calor latente, ele é igual a massa
vezes esse calor latente que a gente chamava de um L. Então, meninos, esse calor aqui está relacionado com transição de fase, certo? É o calor necessário para 1 quilo da substância fazer uma mudança de fase. E esse calor específico é o calor necessário para a substância variar a sua temperatura em 1 grau, ok? Então, o calor, vamos dizer assim, a gente pode quantificar o calor que eu tenho, que eu necessito para variar a temperatura de uma certa massa de uma substância. Os gases, quando a gente trabalha massa gasosa, eles são muito mais sensíveis, vamos dizer assim, a essas variações de temperatura, certo? A gente consegue ter uma alteração de volume e uma variação de energia interna muito mais rápida num gás, numa massa gasosa. Então, a gente vai definir aqui 2 conceitos importantes para a disciplina e para tratar os gases, às vezes, que são os conceitos de calor específico a volume e a pressão constantes, certo? Que a gente pode definir esses calores em função da entalpia ou em função da energia interna daquele gás que a gente estiver trabalhando, ok? A gente vai partir dessa expressão do calor, mas agora a gente vai relacionar esse calor com a entalpia e com a energia interna, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela estabelece o seguinte, que o calor, ele é igual à variação da energia interna, mais o trabalho infinitesimal aí que eu tenho sendo realizado sobre o sistema. Só para relembrar da última aula que eu falei com vocês, esse sinalzinho aqui, ó, é para definir que o calor não depende, ok? O calor, eu posso ter 2 processos diferentes com a mesma quantidade de calor sendo trocada. O trabalho também, ele é uma diferencial inexata, para lembrar que, dependendo do processo, do caminho que você segue no processo, você vai conseguir levar ele da mesma pressão, temperatura, para 1.2, por diferentes caminhos, certo? Por isso que a gente coloca essa diferencial aqui. Então, o calor, ele é igual a essa variação da energia interna mais o trabalho. E lembrando que o trabalho, para alguns processos com pressão constante, a gente vai colocar como P vezes dV, ok? Então, vamos considerar primeiro um caso que a gente tem um gás em baixa concentração, de modo que a gente possa considerar ele como um gás ideal, tá? E eu vou trabalhar um processo com volume constante, ok, meninas? Quando a gente trabalha um processo com volume constante, um volume constante implica, se o V1 é igual ao V2, isso aqui implica que a variação de volume no processo é 0 e, consequentemente, eu não vou ter realização de trabalho. O trabalho realizado é 0, aquele P vezes dV tem que ser 0, tá? Então, aquela primeira lei lá, o dQ, que a gente tinha escrito ele como a variação da energia interna mais o produto de P vezes dV, isso aqui tem que dar 0, esse termo, porque eu não vou ter variação de volume. Então, a gente sobra aqui o calor, ele vai ser utilizado aí nesse processo com volume constante, ele vai ser utilizado para variação da energia interna, ok? Se a gente for olhar naquele diagrama PV, um processo que ocorre com pressão com volume constante, é aquela linha que eu tenho assim, ó, paralela ao eixo da pressão, certo? Então, vamos dizer que aqui eu tinha um estado 1, aqui eu tenho um estado 2. Quando eu pego esses processos de volume constante, eu vou ter associada a uma queda de pressão, eu tenho que ter uma queda de temperatura, certo? Ou um aumento da pressão, eu tenho associado aí um aumento de temperatura, porque eu vou subir aquelas isotermas, ó, a gente passa de uma isoterma para outra, certo? Então, lembre-se que em processo de volume constante, eu tenho variações de temperatura e pressão, e todo o calor está sendo utilizado na variação dessa energia interna, ok?
Então, se a gente for analisar o calor específico, ou seja, o calor necessário para eu variar a temperatura de 1 kg de uma substância em 1 Kelvin ou em 1 grau Celsius, esse calor específico a volume constante, ele vai ser igual à variação da energia interna U em relação à temperatura. Meninos, esse sinalzinho aqui, ó, é a notação que a gente usa para derivada parcial, ok? Então, quer dizer o seguinte, ó, a energia interna, ela é função U, ela é função do volume e da temperatura. Só que aqui eu estou considerando que o volume seja constante e estou analisando a variação dela só em relação à temperatura, ok? Por isso que a gente usa esse símbolo. Lembra lá do cálculo que vocês viram a derivada parcial de funções? Então, a gente vai usar isso aqui agora, tá bom? E agora vamos considerar o caso que a gente tem aí pressão constante, certo? Analisando aí aquela expressão que a gente tinha lá, que o calor é igual à energia interna, a variação da energia interna, mais aquele trabalho realizado, ou aquele P vezes dV, quando eu considero a pressão constante, esse termo de trabalho, ele pode ser calculado assim, ó, mais P, que multiplica a variação de volume. Então, essa variação de energia interna, mais esse produto da pressão pelo volume, isso aqui ó, me dá a variação de entalpia, o DH, certo? Então, esse aqui está dizendo o seguinte, quando eu tenho processos que ocorrem com pressão constante, o calor que é trocado nesse processo, ele vai ser igual à variação da entalpia. Então, meninas, processos que ocorrem com pressão constante, certo? Então, eu vou ter aqui uma pressão P, um volume V. Aí eu vou ter aquelas isotermas, que são aquelas linhas de mesma temperatura. Se eu pegar o gás e levar ele aqui de um estado 1, tá? Para um estado 2, mantendo a pressão constante, aqui pressão, eu vou ter variação de volume, aqui eu tenho então realização de trabalho, eu tenho variação de temperatura, certo? E, consequentemente, se variou a temperatura, varia a energia interna. Então, eu falo que nesses processos, a quantidade de calor é igual à variação da entalpia. Como que eu escrevo o calor específico? O calor específico é o calor por unidade de massa. É o calor que eu preciso fornecer para essa amostra, para 1 kg dessa amostra, variar a sua temperatura em 1 Kelvin. Então, a gente escreve assim, ó, que o calor específico à pressão constante, ele é igual à variação da entalpia em relação à temperatura, tá? Considerando aí que eu vou manter a pressão constante. Quais são as unidades de medida para CV e CP? Tanto o calor específico a volume constante, como o calor específico a pressão constante, ele vai ser dado em unidades aí de kJ, isso aqui se a gente for olhar, isso que a gente trabalha aqui. KJ, quilograma, Kelvin, tá? Então, no sistema internacional, joule, quilograma, Kelvin. Quer dizer que é a quantidade de energia que eu preciso para variar a temperatura de 1 kg em 1 Kelvin. Pode existir outras? Pode. Você pode ver, por exemplo, você pode achar esse calor específico também em unidades de caloria, grama, grau Celsius, certo? Ou caloria, grama, Kelvin. Vai ser sempre uma unidade de energia dividida aí por uma unidade de massa vezes uma unidade de temperatura, ok? Por que é importante a gente definir aí esses calores específicos? Quando eu defino lá, esse aqui, eu tenho um processo que pode ocorrer aqui com volume constante, certo?
E aqui eu posso ter um processo que eu defino com pressão constante, tá? Quando a gente trabalha esses processos, eu posso ter um fluido que vai sair de um estado 1 para um estado 2, idêntico a esse de cá. Ele vai sair desse mesmo estado, com as mesmas condições de pressão, volume e temperatura, dos dois sistemas diferentes. Eles vão chegar nesse estado 2 com condições de pressão, volume e temperatura iguais, por processos diferentes, certo? Então, eu tenho... Só que aí eu tenho que enfatizar o seguinte: quando eu mantenho o volume constante, para eu fazer esse processo de chegar nessa condição de pressão, volume e temperatura, pode ser que a volume constante eu precise de uma quantidade de calor maior ou menor do que esse de cá, que está a pressão constante, certo? Então, é por isso que a gente define aí para esses gases ideais o calor específico a volume e a pressão constante, tá? Esses valores são diferentes. Para mostrar aqui, eu posso pegar duas amostras diferentes, levar elas aqui, lá naquele diagrama de pressão e volume, eu posso levar de um estado 1 para um estado 2, fazendo aí um processo de volume constante, seguido de, aqui ó, eu faço uma pressão constante seguida de um volume constante. Nesse aqui eu vou precisar de uma quantidade de calor e vou ter uma realização de trabalho. Ou eu posso fazer o processo ao contrário, levar de pressão e depois diminuir aí a pressão mantendo o volume. Nesse aqui eu vou precisar de realizar um trabalho maior, tá? Então, é para mostrar que, principalmente para gases, esses calores específicos de volume e de pressão constante são bem diferentes, ok? Depende do processo que você estiver analisando. Então, para gases ideais, num sistema aí que a gente pode considerar o gás como um gás ideal, que sistemas são esses? Sistemas que a gente tem gases com moléculas pequenas, em baixas concentrações, certo? A equação dos gases ideais, ela coloca que o produto de pressão vezes volume é igual àquela constante R vezes a temperatura T, ok? Então, para esses gases, a gente pode escrever aí a equação de CV, ou do volume, do calor específico a volume constante, em termos dessa equação dos gases ideais, tá? A variação da energia interna, se a gente for escrever aí, vai ser a massa vezes o CV dt, quando eu considerar volume constante. E se eu considerar a pressão constante, eu posso determinar a variação da entalpia usando o calor específico a pressão constante, tá? Isso aqui, meninos, a gente tem umas tabelas no livro, eu não sei se alguém já pegou para olhar. Lá no finalzinho tem uma tabelas que fornecem esses valores de calor específico a pressão constante ou fornecem informações para você calcular. Então, são as tabelas A5, A6, A8. A gente vai utilizar elas durante aí o processo de aprendizagem nosso, tá? A tabela A5, tá? Ela fornece aí para alguns tipos de gases, uns que têm moléculas até grandes, tá? Os valores de calor específico, a pressão constante e o volume constante. Tem também a tabela A8, que tem informações para a gente fazer esses cálculos, tá? Bom, esse valor do calor específico a pressão constante, a gente tem aí 3 formas para analisar esse calor específico, tá? Porque, na maioria dos casos, a gente considera que esse valor seja constante para variações de temperatura. Só que, se você for pegar e analisar uma situação real, a gente vê que o calor específico a pressão constante, ele é uma função da temperatura T, ok? Tá? A segunda possibilidade de a gente fazer o cálculo desse calor específico a pressão constante, tá?
é utilizar essa expressão fornecida pela tabela A6. Ela é uma expansão que a gente faz aí da função que descreve a temperatura. E aí, utilizando esses valores da tabela A6, a gente consegue determinar o valor do calor específico à pressão constante para a condição de temperatura que a gente estiver trabalhando. O que a gente vai considerar lá na hora de fazer o cálculo? Que o θ, utilizado aqui na equação, ó, ele vai ser igual à temperatura dada em Kelvin, tá? Dividido aí por 1000. Isso aqui fornece para nós uma boa precisão nos nossos cálculos, tá? Uma terceira possibilidade ainda do cálculo é a gente utilizar aquela expressão fazendo a integral do CP, tá? Ou ainda utilizar a tabela A8, que é uma tabela do livro, que ela fornece os valores aí da constante R, da entalpia desses estados para diferentes temperaturas. Então, partindo aí dessas variações de entalpia, a gente calcula o calor específico à pressão constante. Então, meninos, qual que é o mais preciso, tá? A forma mais precisa que a gente tem de fazer esses cálculos é usando a tabela A8, tá? Essa tabela aqui, ela vai fornecer os melhores resultados para nós. Então, quando a gente for resolver algum exercício que envolva cálculo de entalpia de gás ideal, se você tiver a tabela A8, melhor ainda. Se não, você recorre a um daqueles outros dois, a tabela A6 ou A5, para fazer esse cálculo, tá? Esse aqui é o que sai mais fácil também. Então, na hora de fazer a lista de exercícios de vocês, eu procurei não colocar muito exercício que depende disso aqui, tá? Nós vamos fazer agora na aula, e aí na lista eu não vou cobrar tanto isso aqui de vocês, tá bom? Esse calor específico aí, a pressão constante, ele vai variar com a temperatura para alguns gases aí. Se a gente pegar situações reais, só esses gases que têm moléculas pequenas é que vão manter um valor aproximadamente constante, certo? Então, se a gente pegar o dióxido de carbono, quando eu considero variações de temperatura, ele varia muito o valor do calor específico à pressão constante. A água também, certo? Só essas moléculas menores aí que a gente tem uma variação menor desse valor. Meninos, esse exemplo, tá? Eu não vou mentir para vocês, eu coloquei ele aqui para a gente fazer esse cálculo pelo menos uma vez junto. Eu evitei colocar exercício assim na lista, tá? Eu coloquei na lista mais exercícios de calor e trabalho. Eu vou, pelo horário, já são 10h55. Eu vou tentar resolver ele com vocês e eu queria dar prioridade para um exercício que eu preparei para a gente resolver junto. Então, a primeira forma que a gente tem de calcular essa variação da entalpia, o ΔH, é usando esses valores da tabela A8. Então, se a gente for pegar aqui pela tabela, a entalpia do estado 1 para a temperatura de 300 graus Celsius do oxigênio é 273,15 e para o estado 2 é 1540,23. Então, se a gente for pegar aqui pela tabela, a variação da entalpia para essa variação de estado vai ser 540 menos os 273,15. Então, eu vou ter aí um ΔH igual a 1.267,8, ok? Uma outra forma, pessoal, que a gente tem de calcular isso aí é usando essa equação aqui da tabela A6, tá? Então, ela fornece os coeficientes para a gente fazer o cálculo desse calor específico aí, a pressão constante. E aí, eu vou considerar aqui o seguinte, ó. A variação da entalpia, o ΔH, a gente escreveu que ele é a integral desse calor específico à pressão constante
em relação à temperatura. Se eu escolher, então, integrar essa função da tabela 6, então, a minha variável aqui é o θ. Então, a gente colocou o seguinte, o θ é T sobre 1000, ok? Se eu for fazer a derivada de dθ, então vai ficar dt sobre 1000. Então, essa temperatura aqui onde eu tenho dt, eu vou substituir por 1000 vezes o dθ. Como que fica o cálculo dessa variação da entalpia? Então, ele vai ser a integral desse Cp0 vezes 1000 vezes o dθ. E aqui, como eu estou trabalhando nessa variável, vai variar de θ1 a θ2, tá? Quem que é esse Cp0? Eu vou colocar aqui a integral, tá? Então, vai ficar... O θ0 é esse coeficiente C0, então vai ficar o C0 mais C1 vezes θ, mais C2 vezes θ ao quadrado, mais o C3 vezes θ ao cubo, ok? Eu vou integrar essa equação em relação ao ângulo θ, aqui em relação ao dθ, tá? Então, fica aí o 1000, é uma constante que multiplica, aqui θ1 a θ2. A integral de C0 vai ser o C0 vezes θ. A integral de C1 θ, o C1 é constante. Então, vai ficar aqui θ ao quadrado sobre 2, mais C2, que é constante. Essa integral de θ ao quadrado fica θ ao cubo sobre 3, mais o C3, que vai ser a θ à quarta sobre 4. Aqui variando de θ1 a θ2. Quem são esses valores? O θ1 vai ser 300 dividido por 1000, então vai ser 0,3. E esse θ2, 1500 dividido por 1000, que vai ser igual a 1,5. Ok? Esses são os limites aí de substituição. Se você pegar os valores da tabela de C0, C1, C2 e C3 e substituir ali, a gente vai achar uma variação de entalpia ΔH, que vai ser igual a... Deixa eu pegar aqui, 1241,5 kJ por quilograma. É um valor muito próximo daquele que a gente obtém usando a tabela A8. Ele é 2% menor do que o primeiro. Ok? Um outro método que a gente pode ter aí é considerar o intervalo médio da temperatura. Então, se ele foi de 300 para 1500, o valor médio de temperatura aí vai ser... eu vou pegar 1500 mais o valor inicial, somar os dois e dividir aqui, ó. Então, eu vou trabalhar aí com a temperatura média de 900 Kelvin, tá? Se eu considerar o valor médio desse intervalo e substituir diretamente na equação da tabela 6, então vai ficar 900 dividido aí por 1000. Então, eu vou ter o CP, então eu vou fazer o C0, é 0,88, menos C1, 0,001, que multiplica 0,9, e eu vou fazer a substituição desses coeficientes considerando esse valor médio da temperatura, ok? Esse valor aqui, fazendo por esse método, então, menos vezes 0,9 ao cubo. Fazendo, meninos, por esse método, eu calculei aqui, deu CP igual a 1,07
67. E aí, para calcular a variação da entalpia, a gente põe lá que ΔH é igual ao calor específico vezes a variação de temperatura. Então, usando esse método aqui, ó, vai ficar 1,07 vezes 1.200. A gente vai ter uma variação da entalpia, o ΔH, igual a 1.292,1, que é aí 2% maior do que aquele primeiro. Então, a gente obtém valores bem próximos, mas o mais preciso é o que a gente obtém pela tabela A8. Para encerrar a aula de hoje, então, vamos resolver esse problema que envolve o conceito de calor, transferência de calor, variação de energia interna e entalpia. Então, o exercício coloca o seguinte: um conjunto cilindro-pistão sem atrito contém 2 kg de vapor superaquecido de refrigerante R134A a 350 kPa e 100 graus Celsius. O conjunto é então resfriado a pressão constante até que o R134A apresente um título igual a 75%. Então, calcule a transferência de calor nesse processo. Então, meninos, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem um sistema, tá? Um conjunto aí cilindro-pistão. Confinado aqui, eu tenho esse R134A superaquecido. O R134A é esse fluido refrigerante que a gente utiliza em alguns ar-condicionado, refrigeradores. Então, você tem essa massa aqui dele superaquecido. E aí, o exercício menciona o seguinte, ó, que a condição que a gente tem é uma pressão P igual a 350 kPa, certo? Ele não menciona aí o volume, mas ele dá a temperatura, uma temperatura T de 100 graus Celsius, ok? E depois ele vai ser resfriado, então ele vai ceder calor para o meio, ele vai fornecer calor, certo? Até que a sua ele atinja aí um título X igual a 75%. Então, nesse estado 2 aqui, ó, vou pôr aqui o estado 2 e o estado 1. Nesse estado 2, se ele vai ter um título, significa que nessa fase aqui ele está saturado. Ok? Então, meninos, e uma outra, a pressão permanece igual, ó, a pressão P, ela vai permanecer 350 kPa. O que vocês sugerem para a gente fazer o cálculo dessa quantidade de calor que foi cedida aí pelo nosso sistema para poder diminuir essa temperatura? Uma coisa que ele menciona aqui que é muito importante, ó, no exercício. Ele colocou aqui a pressão do nosso sistema, a pressão é mantida constante. Então, do que a gente viu hoje, qual seria o processo mais tranquilo para a gente poder achar esse calor? Qual seria a forma aí? Ó, vamos pensar aqui junto, então. A gente viu o seguinte. O calor, ele é igual ao calor transferido num processo que a gente tem lá a pressão constante, ele é igual à variação da entalpia, certo? Então, se eu determinar a entalpia do estado 1 e a entalpia do estado 2, esse calor que vai ser aí trocado, ele vai ser igual a massa vezes a variação da entalpia específica que a gente tiver aqui nesse estado. Esses valores de H1 e H2, a gente consegue determinar usando as tabelas termodinâmicas, certo? Então, vamos lá. Para o estado 1, ele já mencionou que ele é superaquecido. Então, a gente já sabe que eu vou procurar a tabela do R134A superaquecido, certo? Lá no exercício, meninos, ele forneceu isso aqui, ó, que a pressão P é igual a 350 kPa.
E aí, lembra que eu falei que a gente ia usar a calculadora no final da aula? Para fazer essa conta. Eu vou fazer ela aqui na mão e depois eu vou ensinar vocês a fazerem na calculadora. A tabela do R134A, ela não tem essa pressão de 350, certo? Quando não tiver, você vai procurar valores próximos. Então, lá na tabela, ele tem o valor para 300 e o valor para 400, para temperatura de 100 graus Celsius. Então, vocês vão fazer o que a gente chama de uma interpolação linear para achar. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a pressão, certo? Vou fazer esse eixo para mostrar a interpolação linear para vocês. Então, eu tenho que, para a pressão P, eu vou pôr aqui pressão e entalpia. Quando a pressão é 300 kPa, lá na tabela, a entalpia desse estado aqui é 490,48 kJ por quilograma. Quando a pressão P é 400, a minha entalpia é 489,52, certo? Então, para 350, eu quero aqui a pressão de 350. O valor tem que estar entre esses dois aqui, ó, certo? Vou pôr aqui um Y para a gente fazer aquela coluna certinho. Então, o valor ele tem que estar aqui, certo? Então, vamos pegar o seguinte, ó, eu tenho aqui para 300, a minha entalpia, ela vale 490,48. Para 400, ela vai valer, vou pôr aqui, os 489, certo? Então, eu quero saber quando a pressão P foi 350, qual que é esse valor correspondente da minha entalpia? Esse valor H que a gente está procurando aí, tá? Então, a interpolação linear, ela é o seguinte, ó. Se eu pegar esses dois pontos e ligar eles aqui, os dois que eu conheço, eu tenho uma reta, certo? O coeficiente angular dessa reta, para eu calcular ele, tanto faz se eu pegar esse intervalo e dividir por esse intervalozinho aqui, ó, certo? Ou se eu pegar esse intervalo grande e dividir por esse aqui. O resultado tem que dar o mesmo. Seria aí a tangente do ângulo, certo? Então, meninos, para calcular isso aqui, a gente poderia fazer o seguinte, ó. O coeficiente angular, ou a tangente do ângulo, como vocês preferirem colocar, ele tem que ser aquele intervalo ΔY dividido por um intervalo ΔX. Então, vamos pegar ali o seguinte, ó, se eu fizer esse intervalo em verde, vai ficar 490 menos 489,52 dividido pelo intervalo x correspondente. Então, vai ser 400 menos 300, certo? Agora, se eu fizer... Isso aqui tem que dar a mesma coisa se eu fizer esse intervalo preto vertical dividido por esse aqui. Então, tem que ser a mesma coisa de eu fazer h menos os 489,52 dividido ali por 350 menos 300. Então, resolvendo essa equação, a gente vai achar aí um h que seria... Isso, olhei errado ali, mano. Aqui, né? Então, vamos lá. Aqui. Então, vai ficar 400 menos os 350. Quando resolver isso aí, vocês vão achar aí um H1, tá? Deixa eu ver quanto que deu aqui. 490. A variação vai ser bem pequenininha. 490 kJ. Certo?
Aqui estava 490,48, né? Então, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de uma interpolação linear. É quando a gente faz, eu não tenho o valor que foi dado, mas eu tenho valores próximos. Aí a gente usa esses valores próximos para poder achar o valor que a gente quer. Então, aqui eu achei que a entalpia para pressão aí de 350 kPa é 490 kJ por quilograma. Nesse caso particular, se eu fizesse o valor médio aqui, daria a mesma coisa, tá? Agora eu estou ensinando que às vezes podia ser aqui 380, 360, certo? Então, aqui a gente determinou a entalpia do estado 1. E, para determinar a entalpia do estado 2, a única informação que ele forneceu é que o título 2 é 75%. Então, nos cálculos, eu vou usar o título de 0,75. Lá no exercício, ele menciona que a gente tem uma pressão P igual a 350 kPa. Então, se a gente for pegar a tabela do S134 saturado, o valor mais próximo dessa pressão que eu vou ter é esses 350,9, tá? Como é uma diferença aí que não chega a uma unidade, eu nem vou fazer interpolação, eu vou usar os valores de entalpia específica para essa pressão de 350,9 para a gente ter um cálculo da entalpia do estado 2. Então, eu vou pegar aqui, ó. Para essa pressão de 350 kPa, a entalpia do líquido saturado é 206 e daquele líquido vapor 194. Então, a minha entalpia H2, ela vai ser igual à entalpia do líquido mais X, que multiplica a entalpia do líquido vapor. Então, eu vou ter H2 igual a 206,75 mais 0,75 vezes o 194,57. Então, essa entalpia H2, ela vai ficar igual aí, deu 352,67 kJ, tá? Aqui, meninos, eu fiz usando a interpolação linear depois para ver o resultado. Dá uma diferença de uma casa decimal aqui, ó. Pouca coisa mesmo. Então, nesse caso aqui, como a gente tem valores muito próximos, não precisa, tá? Então, para determinar o calor transferido nesse processo, o calor Q1, 2, isso aqui vai ser igual a massa vezes a variação da entalpia específica. Então, o calor Q1, 2 trocado aí nesse processo, ele vai ser igual a massa, que é 2, vezes a minha entalpia, ΔH, que vai ser o H2 menos o H1. Então, isso aqui vai ficar igual a 2, que multiplica os 352,67 menos a entalpia H1 deu 490. Então, a gente tem o seguinte, ó, o calor trocado e transferido no processo é menos 274,6 kJ, certo? Por que o sinal aqui é negativo? Ó, o sinal é negativo para dizer, para indicar que o calor foi cedido, ele teve que perder calor para poder passar da fase superaquecida, certo? Para a fase saturada do S134, ok? Bom, como que foi a variação de energia dele nesse processo? Lá eu coloquei lá para vocês o simulador da calculadora, foi para a gente poder fazer esse cálculo junto,
certo? Eu acredito que vocês vão Lá no usar exercício, um eles modelo que a forneceu programação isso aqui, ó, da que a Cássia é pressão bem P parecida com essa aqui. é igual tá? a 350. Então, para fazer essa interpolação quilopascal. linear na calculadora, E aí, lembra quem que eu estiver falei que a usando gente aquele usar a modelo da calculadora no Cássia que eu final mostrei da para aula vocês lá, para esse fazer aqui, essa ó, conta. ou algum Vou fazer ela aqui na parecido, mão e depois eu vou ensinar vocês tem a a fazerem na Polar, calculadora. tem várias marcas A aí tabela paralelas, mas a função é do a mesma. F-134 tá? lá, ela Então, não vamos lá. tem essa pressão de 350. Primeira coisa, quando vocês ligarem Certo. a calculadora, vocês vão resetar Quando não tiver, a memória você vai dela e o procurar modo de valores operação. próximos. Então, lá Então, na vocês vão tabela, fazer ele tem o valor Shift, para 300 Mode, e o valor para 400. e aí vocês vão apertar o 3 para temperatura para de 100 resetar ela graus Celsius. toda. Então, vocês vão fazer o que a Ok? gente chama de uma interpolação linear para achar. Feito isso, Então, eu vou fazer então o agora seguinte, a gente vai colocar ela para vou trabalhar pegar no aqui a modo pressão, de regressão linear. certo? Então, vocês Vou vão fazer esse eixo apertar para aqui a mostrar a tecla interpolação Mode. linear para vocês. Aqui eu tenho a Então, eu função tenho aqui aqui, 3, pra o modo de pressão regressão. P, E nesse vou caso pôr aqui, a gente quer pressão fazer uma regressão e entalpia. linear. Aperta 1. Quando a pressão é 300 kPa, Aí vai aparecer lá aqui na tela da calculadora esse a reg. entalpia desse estado aqui é 490. Feito isso aqui, meninos, então a gente vai digitar os valores que a gente quer fazer a regressão. 48 kJ Então, primeiro por a gente quilograma. coloca esse eixo horizontal, os valores Quando a que eu tenho pressão nesse P eixo aqui. é 400, E depois esse, a minha entalpia é esses valores. 489, A gente separa eles pela vírgula. Então, por exemplo, vírgula 52. para pressão de 300 certo? kPa, Então, para você vem aqui, põe a 350, vírgula, eu quero aqui a pressão de essa 350. O valor tem que estar eu entre esses tenho lá dois aqui, ó. uma entalpia de Certo? 490, Coloquei um Y para a gente fazer aquela coluna certinho. 48. Então, o Então, esse é valor o ele nosso tem que primeiro estar valor. aqui. Aperta M+. Certo. Aí Então, apareceu vamos pegar esse o N igual a 1, seguinte, ó, pra eu dizer tenho que você aqui tem para um valor 300, salvo aí na memória. Tá? a minha entalpia, O próximo, ela que a vale gente conhece, 490, é 400. Aí você vai pôr aqui a 48. E o valor correspondente da Para entalpia. 400, ela vai valer 489,52. aqui. Aí vocês vão apertar M+. Os 489. Então, foi o segundo valor que a gente salvou, certo? ok? Então, eu quero saber quando a pressão P foi E 350, o que a gente quer saber é para 350. qual que é esse valor Então, vocês vão correspondente digitar da minha 350. entalpia? Esse valor H que a gente está procurando. E agora, vocês vão tá? apertar aí Então, Shift, com ele digitado aqui. A interpolação linear, ela é o 2, seguinte, ó. Se eu pegar esses e dois vai com a pontos tecla e ligar aqui, eles cursora, aqui, até os dois aparecer que eu conheço, esse Y aqui de eu tenho uma chapéuzinho, ó. Que é que a certo? gente quer saber, certo? o coeficiente angular dessa Então, aperta aí reta, o número 2. para eu calcular ele, tanto Na faz se eu tela pegar vai aparecer esse isso aqui, ó, intervalo, 350 e o Y. dividir por esse intervalo. Isso aqui quer dizer que você sabe a sua certo? coordenada X é 350. Ou se eu pegar esse intervalo grande Você quer saber quanto que vale essa coordenada e vertical. dividir por esse aqui, Tá? O resultado tem que dar o mesmo. Então, Seria feito aí isso aí, a aperta igual. tangente do ângulo, certo? E ele já te fornece o valor que você está Então, procurando. meninos, para calcular isso aqui, Ok? a gente poderia fazer o seguinte, ó. Facilita a vida um O pouco. coeficiente angular ou a tangente do ângulo, como vocês preferirem colocar, ele tem que ser aquele intervalo ΔY dividido por um intervalo ΔX. Então, vamos pegar ali o seguinte, Você ó, se eu digitou, fizer esse porque assim, intervalo se em você verde, digitar um valor vai ficar diferente, 490 aí ele já... menos Como é que fala? 489,52 dividido só pelo interromper intervalo isso x aqui. correspondente. Então, vai ser 400 menos 300, certo? Agora, se eu fizer... Isso aqui tem que dar a mesma coisa se eu fizer esse intervalo preto. Só descobrir como é que dividido faz por essa esse gravação aqui da tela. Então, tem que ser a mesma coisa de eu fazer H menos os 489,52 dividido ali por 350 menos 300. Nossa, eu buguei Então, aqui resolvendo agora. essa equação, a gente vai achar aí um H que seria... ali, aqui, né? Então, vamos lá. Aqui. Então, vai ficar... Gente, alguém me dá um 400 help aí que eu esqueci como é que menos para a gravação da tela do PowerPoint. 350. Aqui. Quando resolver isso aí, vocês vão achar aí um H1, tá? De
Deixa eu ver quanto que deu aqui. 490. A variação vai ser bem pequenininha. 490 kJ. Certo? Aqui estava 490,48, né? Então, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de uma interpolação linear. É quando a gente faz, eu não tenho o valor que foi dado, mas eu tenho valores próximos. Aí a gente usa esses valores próximos para poder achar o valor que a gente quer. Então, aqui eu achei que a entalpia para pressão aí de 350 kPa é 490 kJ por quilograma. Nesse caso particular, se eu fizesse o valor médio aqui, daria a mesma coisa, tá? Agora eu estou ensinando que às vezes podia ser aqui 380, 360, certo? Então, aqui a gente determinou a entalpia do estado 1